E é com muito prazer que hoje eu recebo novamente aqui no nosso estúdio o Dr. Marcelo Laveso. Doutor, seja muito bem-vindo novamente, que prazer recebê-lo. Doutor que é advogado, especialista em saúde e direito PCD. E a gente vai comentar hoje, por isso da sua presença aqui como sempre, sobre o Dia do Orgulho Autista, que é comemorado hoje em todo o mundo. Uma data muito importante que deveria, né, doutor, ser lembrada todos os dias. Boa tarde. Boa tarde, Josi. É um prazer estar aqui com vocês no Balanço Geral novamente, viu? Prazer enorme falar desse assunto aqui hoje. É uma data que deve mesmo ser lembrada e executada, cumprida dentro da rotina das pessoas para que realmente haja consciência e respeito ao direito dos autistas. É isso que eu ia comentar, não é, doutor? Você que é especialista nesses casos, ainda falta muito, né, da população de uma maneira geral entender o que é o espectro do autismo, entender como lidar também. Muitos pais às vezes não têm essa informação também de como poder ajudar os filhos em casa, né? O que dirá a população de maneira geral, não é, doutor? Sem dúvida. Conscientizar sobre os direitos dos autistas, que são vários, em vários setores da vida da sociedade, como transporte, saúde, educação, é o mínimo para que essas pessoas possam ser incluídas de forma eficaz e terem os seus direitos respeitados na prática, seja na educação, seja na saúde, mas que a sociedade e o poder público saiba disso, né? E terem, inclusive, não é, doutor, um tratamento adequado para poderem também evoluir. Bom, o senhor vai ficar comigo aqui no estúdio porque a gente vai acompanhar uma reportagem, depois a gente vai comentar a respeito. O objetivo aí do Dia Mundial do Orgulho Autista é desfazer concepções negativas sobre o autismo, promovendo ações de conscientização, como o doutor disse, no sentido de que ele não é uma doença, mas uma variação neurológica natural da diversidade humana. Pode colocar na tela pra gente. Independentes, criativos e inclusos na sociedade, na escola e em todos os ambientes. Cada criança autista tem características e habilidades únicas. Por isso, um dia para celebrar as conquistas e destacar os desafios que os pequenos enfrentam diariamente. No começo, a gente se estranha, a gente assusta, porque o novo, todos nós, né, temos medo do novo, do que vai acontecer, da discriminação das pessoas, né, dos preconceitos, né. E assim, a gente foi se preparando no longo do tempo, foi aprendendo a lidar, estudando bastante, trabalhando bastante, entendendo a forma como eu iria lidar com ele. O transtorno do espectro autista é uma condição neurológica do desenvolvimento que afeta a interação social, a comunicação e o comportamento das pessoas. Diferente do que muitos ainda pensam, o autismo não é uma doença. O autismo não pega, muitas das vezes é genético, tá? Então, colocar uma criança dessa no mundo, né, na comunidade com todo mundo, gente, isso é incrível, né? O acolhimento, a inclusão é demais. Então, isso é muito necessário mesmo. O Dia do Orgulho Autista também é uma oportunidade para educar e criar ambientes mais inclusivos, para garantir que todos tenham oportunidades iguais. Eu vejo muito, tipo assim, sabe quando a pessoa fica olhando com desprezo para a criança, fica olhando torto, quando a criança tem algum tipo de crise, porque ela tinha muito de começar no projeto. Depois que começou o projeto aqui, amenizou bastante as crises dela, graças a Deus. E a pessoa fica olhando torto, falando que a criança é mal criada, mas não sabe nem um pingo do que a gente passa. São várias dificuldades, mas o que fortalece essas mães é o amor incomparável pelos filhos. As crianças ganharam mais um espaço para o contraturno escolar, onde aprendem, brincam e interagem com outras crianças. O desenvolvimento dele começou primeiramente na escola. A escola abraçou a causa do Leonardo perfeitamente até hoje. Eles me auxiliam muito. Agradeço hoje a Beatriz e a equipe aqui por abraçar a causa do Leonardo também, porque abraçando a causa dele, abraça a minha. E me ajuda muito, porque o desenvolvimento dele aqui está sendo
além do que eu esperava. No projeto a gente tem 30 crianças, tá? Nós ainda temos 10 vagas no projeto, para quem se interessar pode nos procurar, que a gente vai fazer toda uma avaliação da criança para incluí-la. E também o projeto é para as mães, é para as famílias também, né? Nós estamos aqui, eu e a Juliana como coordenadoras, para acolher essas mães, para o que elas precisarem, às vezes para ouvi-las, para poder desabafar, no que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Ainda falta muita consciência, né, doutor? Doutor Marcelo, eu quero fazer uma pergunta, porque a gente já mostrou alguns casos aqui, foi até recentemente também, de alunos autistas que frequentam escolas públicas e que às vezes, não estou falando de todas, mas já acompanhamos situações assim, e com certeza também o senhor já ouviu falar, que o professor às vezes não está capacitado para lidar com aquele aluno que é especial, que está na sala de aula. E aí precisa talvez ter alguém junto para acompanhar, para dar um suporte também. Porque a gente tem uma sala de aula com 30, 40 alunos e a gente sabe que quem tem o espectro do autismo precisa de um carinho, de uma atenção, de uma recomendação especial também. As escolas têm que se preparar para ter um aluno assim. A gente tem que ter um profissional qualificado na sala de aula, além do professor, para tratar esse aluno da maneira que ele deve, para que ele realmente aprenda e evolua no seu quadro. É de direito, doutor? Tem que ter? É verdade. É de direito, sim, tem que ter. A Lei Berenice-Piana, que é um estatuto que disciplina os direitos dos autistas, e o Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, prevêem que dentro da sala de aula é possível ter um acompanhante especializado ou um professor auxiliar. Por que isso, Josi? Veja só, o direito à educação dessa pessoa autista, ele tem que ser respeitado e ele tem que acontecer de forma eficaz, é um direito constitucional. Para que aquela pessoa autista tenha o seu direito à educação respeitado de forma eficaz, para ele é necessário muitas vezes um professor auxiliar ou um acompanhante especializado. Em algumas escolas, é possível verificar que são fornecidos estagiários. Estagiários não são profissionais especializados ainda e também não são professores, porque estão em formação. A lei não autoriza que sejam fornecidos estagiários. Em outros casos, também é necessário verificar que o profissional dentro da sala de aula não pode ser compartilhado entre várias crianças com deficiência. Pode ser que isso seja possível, mas dependendo da condição daquela criança especificamente, pode ser que respeitar o direito dela seja colocar um profissional exclusivo para ela. Então, precisa analisar caso a caso. A lei já prevê isso. Mas, doutor, na prática, como funciona? Quem está acompanhando a gente agora, as mamães que têm um filho com autismo, os pais que estão com a gente agora nesse momento, como funciona isso? Meu filho tem autismo, estuda numa escola pública, independente da idade, do grau também do espectro do autismo, porque a gente sabe que tem crianças que conseguem levar uma vida praticamente normal. Outras já não, porque precisam de um acompanhamento. Mas meu filho já estuda. Como que eu exijo isso? Eu entro com processo, eu busco na justiça, como que eu faço? Em muitos casos, escolas municipais já fornecem sem processo, mas uma orientação... Mas fornecem o estagiário, ou não? Não, muitas escolas fornecem estagiário, outras já sabem qual é a legislação correta e fornecem o profissional capacitado, mas em muitas situações ainda é necessário judicializar. É uma pena que o poder público não respeite a lei, tá? E muitas vezes escolas particulares também, porque essa lei também serve para as escolas particulares. De qualquer forma, é um direito previsto na legislação. Se o poder público cumpri-lo voluntariamente, ótimo. Se o poder público não cumpri-lo voluntariamente, aí precisa da força do Poder Judiciário, sim, para fazer valer esse direito. E aí, doutor, tem como buscar uma ajuda dessa gratuita também para os pais que não têm condições? Sim, olha só, o Estado oferece a Defensoria Pública, que tem advogados concursados para fazer a assessoria dessas famílias. A própria Defensoria tem um convênio com a OAB, na maioria dos estados, em que a alta demanda é direcionada para advogados que fazem parte do convênio, também sem custo para a família, mas ela pode buscar também faculdades de direito, que muitas delas têm assistência, o serviço de assistência judiciária, enfim, para que ela tenha o respaldo do Poder Judiciário
para esse direito do filho dela. Doutor, só para a gente poder encerrar aqui, eu citei a questão da escola, porque a gente já viu alguns casos até de maus tratos, de agressão verbal também contra essas crianças, porque às vezes o educador, o profissional não consegue entender, não sabe como lidar também. O que ainda falta para melhorar de maneira geral em relação aos direitos dessas crianças, adolescentes e adultos que têm o autismo? É muito interessante, porque a lei já evoluiu bastante. Existem muitos direitos já previstos, muitos não respeitados ainda, e muito tem a se fazer. Muita falta de preparo das pessoas, falta de conhecimento das pessoas, tanto da condição clínica de uma pessoa autista, quanto dos direitos que essa pessoa tem. Por exemplo, falando da escola, não cabe colocar um estagiário, a lei é clara. Então precisa levar informação em dias como o de hoje, para que as pessoas, a sociedade, o poder público conheça isso e aplique na prática, sem precisar judicializar e buscar o direito, entupindo muitas vezes o judiciário de ações. Eu queria citar algo rapidinho aqui, o nosso tempo está curtinho também, doutor, mas quando a gente vai num supermercado, quando a gente vai numa unidade de saúde, eu tenho um filho com espectro autismo, eu tenho também total preferência ali. Sim. Muita gente não sabe, mas tem a preferência. Tem a preferência, pode usar a fila preferencial, pode sim. Posso exigir isso também? De qualquer estabelecimento. Ok. Doutor, agradeço a sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Muito obrigada, viu? Volte sempre, doutor.